Faça uma análise honesta. Você já percebeu que muito do que acontece nesses cultos é manipulação emocional? Já sentiu que estavam tentando forçar a presença de Deus como se fosse um produto de marketing? Já presenciou gente fingindo receber um só para não se sentir menos espiritual? Se isso já aconteceu com você ou com alguém que você conhece, saiba que não foi coincidência, foi estratégia. Uma estratégia sutil, uma doutrina embalada com gritos que Deus nunca pediu para ouvir. Este canal existe para combater as mentiras que Satanás espalha sobre a Bíblia, desviando muitos do caminho da salvação. Inscreva-se agora, porque aqui você só encontrará a verdade, sempre provada pela palavra de Deus. Já percebeu como em algumas igrejas o culto parece uma apresentação de programa de televisão? O apresentador entra no púlpito, os músicos estão prontos no fundo. O público é instruído a aplaudir, a repetir frases, a levantar a mão em determinados momentos, como se fosse tudo dirigido por um roteirista escondido. Isso não é exagero, é a verdade sobre como muitas igrejas se transformaram em palcos de consumo espiritual. Ali o culto deixou de ser um encontro com Deus para virar um evento com roteiro, iluminação, picos de emoção programados e até marketing. Mas onde está Deus nisso? Onde está o quebrantamento, o silêncio sagrado, o temor, a palavra viva? Sumiram substituídos pelo espetáculo religioso. Tem igrejas que não pregam mais para formar discípulos, pregam para formar audiência. O pastor virou celebridade, o altar virou estúdio. Cada culto tem que superar o anterior em impacto. Se na semana passada alguém chorou, nesta semana alguém tem que cair. Se caiu semana passada, hoje tem que pular. Se pulou, agora tem que rodar. Porque se não tiver emoção nova, o povo não volta. Isso é doutrina? Isso é avivamento? Não. Isso é marketing emocional, um ciclo viciante de estímulo e resposta que condiciona o povo a confundir euforia com presença de Deus. E isso, meu irmão, minha irmã, é um dos enganos mais sutis que Satanás espalhou nas igrejas modernas. Muitos líderes começaram a competir. Sim, competição entre igrejas. Um quer ser mais atrativo que o outro. Aqui tem fogo de verdade. Na nossa igreja, o mover é diferente. Venha sentir algo que você nunca sentiu antes. Parece até propaganda de produto. E por trás dessas palavras estão técnicas de vendas, não doutrina bíblica, estratégias de retenção, não evangelismo. Está tudo girando em torno de manter as pessoas frequentando, nem que para isso tenham que inventar experiências. Isso não é mais igreja, isso é mercado. Um mercado onde a alma virou cliente e o culto virou vitrine. Mas Deus nunca chamou ninguém para ser cliente. Ele nos chamou para ser servos. As pessoas estão se acostumando com esse modelo de culto plástico montado, ensaiado, e quando entram em uma igreja bíblica centrada na palavra, acham que está fraca, sem fogo, fria, porque foram viciadas na adrenalina espiritual. Mas a verdade é que o culto bíblico não foi feito para agradar os sentidos, foi feito para confrontar o pecado, para levar à renúncia, para trazer luz onde há trevas. E isso não precisa de luz colorida, nem gritaria. Precisa de verdade. A verdade não precisa de palco. Ela se sustenta sozinha. Quem precisa de palco é o homem. A verdade se revela até no silêncio. O Espírito Santo também fala quando todos se calam. O mais perigoso é que esse sistema de culto virou um ciclo de dependência. Os membros dessas igrejas não conseguem mais orar sozinhos. Não leem mais a Bíblia em casa. Não têm vida de altar pessoal. Por quê? Porque foram treinados a depender do ambiente, da música, do pregador, da gritaria. Foram ensinados que sem aquele som, sem aquela atmosfera, Deus não se manifesta. E isso é uma mentira terrível, porque Deus não está preso a estruturas humanas. Ele se revela ao coração sincero, mesmo em silêncio, mesmo no quarto fechado, mesmo sem música. Mas essas igrejas não ensinam isso, porque se ensinassem, perderiam o controle sobre as pessoas.
Tem igreja onde o mover é tão mecânico que você já sabe o que vai acontecer. É sempre do mesmo jeito. Mesma música, mesma hora do fogo, mesma hora das profecias genéricas, mesmas pessoas caindo. É como um teatro com roteiro repetido. E o mais triste, quem está dentro não percebe, porque está emocionalmente envolvido. Gosta da sensação, gosta do ambiente, mas o que sente ali dura até chegar em casa. E depois volta o vazio, volta a angústia, porque não houve cura interior. Não houve arrependimento verdadeiro, não houve transformação. Houve apenas emoção. Emoção não muda caráter. Emoção não vence o pecado. Só a palavra viva faz isso. As igrejas que fazem do culto um espetáculo também criam uma ilusão perigosa, a de que se não houver manifestação visível, Deus não está presente. Então, o culto é pressionado a produzir efeitos. Pastores sentem que precisam gerar impacto e começam a forçar experiências. Começam a imitar outras igrejas. Começam a usar palavras fortes para provocar reações. Isso é um ciclo doentio, porque quanto mais isso acontece, mais as pessoas esperam sensações. E o culto vai deixando de ser um ambiente de comunhão com Deus para se tornar um laboratório de sensações espirituais, onde todos estão buscando a próxima experiência forte, mas poucos estão buscando santidade. Você consegue ver o perigo disso? Quando o culto vira entretenimento, o povo começa a se comportar como fãs, fãs do pastor, fãs da banda, fãs da igreja que bomba e começam a idolatrar estruturas humanas. E quando essa idolatria entra, a glória de Deus sai, porque Deus não divide o altar com vaidade. Quando o homem sobe no trono, o espírito desce do altar, e o que sobra é apenas estrutura, apenas som, apenas luz, apenas gritaria, mas sem presença, sem glória, sem cruz. E sem cruz não há salvação. Essa é a grande tragédia dos cultos espetáculo. São bonitos por fora, mas mortos por dentro. É como Jesus disse em Mateus, capítulo 23, verso 27. Parecem limpos, mas por dentro estão cheios de podridão. Você precisa ficar atento. Olhe com discernimento para os cultos que você frequenta. Pare de ser apenas mais um na multidão. Questione, analise, ore. Deus está te chamando para despertar, para sair do engano, para buscar um culto verdadeiro, onde a palavra não é pano de fundo, mas centro da mensagem. Onde o louvor não é performance, mas entrega. Onde a oração não é parte do roteiro, mas fogo no altar. Esse tipo de igreja ainda existe, mas você precisa sair do show para encontrar o altar. Precisa sair do palco para voltar à presença. Precisa sair da emoção para viver a transformação. Deus está chamando os que querem a verdade, não o entretenimento. Se isso está te despertando, se essa palavra está abrindo seus olhos, comente agora aqui embaixo. Escreva com fé e verdade. Eu estou vendo a verdade. Ou se você sente que fazia parte dessa ilusão e agora quer romper com o culto fabricado, escreva com coragem. Eu quero sair do show e voltar ao altar. Seu comentário é mais do que engajamento. É uma declaração pública de que você não será mais manipulado por igrejas que transformaram o culto em performance. Agora é a sua vez de escolher seguir o espetáculo ou viver a verdade. Você já reparou que em certos cultos, quanto maior o barulho, mais difícil é perceber o que está por trás da cortina, pois é justamente aí que mora o perigo. Muitas igrejas barulhentas não estão celebrando a presença de Deus. Estão escondendo a ausência dele. Estão encobrindo pecados com palmas. Estão abafando escândalos com instrumentos. Estão camuflando a falta de vida espiritual com vozes elevadas. E o mais assustador, os próprios líderes dessas igrejas sabem disso. Sabem que se o som baixar, se a luz apagar, se o grito cessar, a frieza espiritual e o vazio do altar ficarão visíveis para todos. Então, o que fazem? Mantêm o barulho alto para manter a farsa viva.
É como uma maquiagem pesada, usada para esconder feridas profundas. Por fora, tudo reluz. Por dentro, está apodrecendo. Igrejas que fazem do barulho uma política de culto estão, na verdade, criando um ambiente onde ninguém precisa mudar, apenas parecer que mudou.